Mateus 25, versículo 14 a 30. Eu vou ler na versão livro e diz assim: o reino dos céus pode também ser comparado ao caso de um homem que ia para outro país e que, reunindo os servos, lhes entregou os seus bens. Entregou 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao último, conforme as capacidades de cada um, e depois partiu. O homem que recebeu 5 talentos começou logo a comprar e a vender com eles e depressa ganhou outros 5 talentos. O que tinha 2 talentos deitou-se também ao trabalho e ganhou outros 2. Mais o que recebera um, cavou um buraco no chão e escondeu-o ali. Passado muito tempo, o patrão voltou da viagem e chamou-os para que dessem contas do dinheiro. Aquele a quem tinha confiado 5 talentos, trouxe-lhe 10, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos e dobrei a quantia. O homem gabou-o pelo seu bom trabalho, dizendo: ótimo, servo bom e fiel. Fostes fiel com o pouco que te confiei, vou entregar-te mais responsabilidades. Entretanto, poderás participar da satisfação do teu senhor. Depois veio o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Olha, dobrei a quantia. Bom trabalho, observou o Senhor. És um servo capaz e de confiança. Fostes fiel com essa pequena soma, por isso agora dou-te muito mais. Então veio o homem que recebera 1 talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, ceifando onde não semeastes e colhendo onde não cultivaste. Tive medo de perder o teu dinheiro, portanto escondi-o na terra, aqui o tens. Mas o patrão respondeu: fostes um servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeio e colho onde não cultivo. Deverias ao menos ter depositado o meu dinheiro no banco para que eu recuperasse o que é meu acrescido de juros. Tirem o dinheiro a esse homem e deem-no ao dos 10 talentos. Porque quem tiver receberá e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E mandem esse servo inútil lá para fora, para a escuridão, onde há choro e ranger de dentes. O título da minha mensagem desta noite é o poder de redimensionar. O poder de redimensionar. Esta é uma parábola muito interessante, porque ela brinca com a matemática. Ora, nós sabemos que a matemática é uma ciência exata. Nós vivemos num mundo cartesiano, um mundo de medidas, um mundo de distâncias, de tempo. Tudo é medido em medidas concretas. E nós tomamos decisões na vida baseadas nas medições que nós fazemos. Quando alguém nos convida para alguma coisa, a gente procura saber se tem tempo, se não tem tempo, se é muito longe, se é muito perto, se é muito pesado, se não é muito pesado. Ou seja, nós vivemos num mundo cartesiano onde tudo é regido por medidas. Ora, nesta parábola, o autor da parábola, Jesus, brinca com a matemática, que é uma ciência cartesiana. E no primeiro servo, a Bíblia diz que o Senhor lhe deu 5 talentos. E que ele negociou esses 5 talentos e granjeou outros 5, ficando com 10. E quando o Senhor voltou para fazer contas com ele, ele trouxe-lhe não apenas os 5 que tinha recebido, mas os outros 5, totalizando 10. E o Senhor ficou contente e disse-lhe: escutem, bom e fiel servo, sobre o pouco, quanto é que é pouco? 5. Foste fiel. Sobre o muito, quanto é que é muito? 10. Te colocarei. Ora, isto faz todo o sentido para nós, porque 5 é menos do que 10. Mas a coisa baralha quando vem o segundo, que tinha 2, negociou outros 2 e ficou com 4,
prestando contas ao Senhor, o Senhor lhe respondeu da mesma maneira e disse: bom e fiel servo, sobre o pouco, 2, fostes fiel, sobre o muito, 4, te colocarei. Ora, nós entendemos chamar pouco a 2, chamar pouco a 5, entendemos chamar muito a 10, que é maior do que 5, mas ele chama muito a 4. Ou seja, ele chamou muito a um número que no outro caso chamou pouco. Porque 5, na matemática, é maior do que 4. Ora, que Deus é este que brinca com a matemática e que chama pouco a 5 e muito a 4? Ora, esta parábola é um exemplo perfeito do poder de redimensionar. Porquê? E porquê que é importante nós aprendermos o poder de redimensionar? Porque Deus não se move num mundo cartesiano. Para Deus não há distância, para Deus não há tempo, para Deus não há grande, para Deus não há pequeno, para Deus não há pesado, para Deus não há leve, para Deus não há alto, para Deus não há baixo, para Deus não há nada impossível, porque Deus é um Deus transcendente. Deus não se move no mundo das medidas, Deus move-se num mundo transcendente. É por isso que a Bíblia diz que para Deus, não para nós, mas para Deus, um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ora, quando nós dizemos, pastor, eu estou a passar um grande problema, nós estamos a dar uma dimensão a um problema. Mas a questão é grande para quem? Quem mede a dimensão do desafio, do problema, do obstáculo? Para Deus não existe medida. Para Deus não existe este conceito de grande e pequeno, de muito e de pouco. Para Deus não há muito e para Deus não há pouco. O que é pouco para Deus e o que é muito para Deus? Ora, Deus, quando soprou a sua imagem em nós e semelhança, Ele deu-nos a capacidade de nós redimensionarmos. E é por isso que muitas vezes na nossa vida, por exemplo, quando nós mudamos de casa para uma casa maior, o primeiro dia em que a gente entra na casa maior, ela parece mesmo grande. Porque nós vinhamos numa mais pequena. Mas passados uns anos, já não parece tão grande. E eu garanto-vos que a casa não encolheu. Mas a nossa mente foi programada à imagem e semelhança de Deus para redimensionar todas as coisas e a aprender em determinadas alturas a chamar grande a uma coisa que mais tarde não chamamos mais grande. Eu lembro a primeira vez, Costa, que eu fui ao Texas. No Texas tudo é grande. Para mim. Eu via aquelas autopistas de 6, 8 faixas. Aqueles trucks de rodado duplo. E eu fui com um membro da minha equipe que é texano, mas está em Portugal. E eu dizia, isto é tão grande. E ele dizia, não creio. Porquê? A medida era a mesma. Era igual. Mas na mente dele estava redimensionado e na minha não. Eu venho de Portugal, é um país pequeno. Entende? Ora, quando nós entramos na esfera do sobrenatural, na esfera do divino, nós temos que aprender a redimensionar, porque senão o mundo cartesiano vai limitar a nossa vida. E esta parábola não é acerca de dinheiro, não é acerca de prosperidade, é acerca do poder de nós redimensionarmos. Então eu hoje gostaria de falar de 3 coisas que nós precisamos de redimensionar na nossa vida. Porque se nós não redimensionarmos aquilo que nos é dado, nós arriscamos a perder. Se eu não aprender a redimensionar o que me é dado, eu arrisco a perder aquilo que me é dado. Que foi o que aconteceu com o último e o terceiro servo, que teve medo, guardou e apresentou o mesmo e acabou por perder. Ora, a primeira coisa que nós precisamos de aprender a redimensionar é a nossa fé.
Fé precisa de ser redimensionada. A Bíblia diz que Deus dá a todos uma medida de fé. Ora, medida é no mundo cartesiano. Deus dá a todos uma medida de fé. A Bíblia não diz que medida Ele vai dar a cada um, mas diz que a todos Ele dá uma medida de fé. Ora, eu com essa medida, eu devo fazer alguma coisa com a medida de fé que me é dada. Se nós dizemos que temos uma visão do céu, um propósito divino, mas que pode ser alcançado com boa gestão, boa mobilização, empenho, esforço e dedicação, isso não é visão do céu. Porque visão do céu, tudo o que vem do céu, exige fé. As ferramentas naturais e humanas não são suficientes para lidar e gerir aquilo que vem do céu. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que sem fé é impossível, não diz que é difícil, diz que é impossível agradar a Deus. Não há nada que venha do céu que não requira fé da nossa parte, nada. Tudo o que vem do céu requer fé da nossa parte. Ora, ao céu nós respondemos sempre com fé. À terra nós respondemos com lógica. Por exemplo, se o meu amigo Costa me convidar, Mário, para a semana, queres ir almoçar comigo? Eu vou olhar na minha agenda e vou ver se eu tenho disponibilidade e vou-lhe dizer, Costa, eu posso, eu não posso, é muito longe, eu não vou conseguir viajar. Para a semana nós vamos estar em Sydney os dois. O vosso pastor é muito viajado. Então eu vou medir o meu tempo, minha disponibilidade, os meus recursos e vou dar uma resposta de acordo com essa medição que eu faço. É por isso que nunca deves usar fé para coisas que pedem uma resposta lógica. Por exemplo, pessoas que dizem assim, eu quero alcançar, eu vou comprar aquele carro pela fé. Carro não se compra com fé, compra-se com dinheiro. Escuta, eu não posso usar uma coisa natural, uma ferramenta espiritual. Se eu não tiver uma direção de Deus, eu devo agir de acordo com o mundo natural, com o mundo cartesiano. Eu tenho que medir os meus recursos. Eu tenho que fazer uma boa gestão. Eu não posso comprar acima daquilo que eu ganho. Eu não posso meter-me numa coisa quando eu não tenho recursos para o fazer. Porque a terra responde-se com lógica, com medidas, com gestão. Mas ao céu, não. Se Deus me disser assim, Mário, eu quero que tu vás ali. Eu não posso dizer, Deus, eu não tenho tempo. Deus, eu não tenho recursos. Deus, eu não posso fazer. Não, eu não posso dizer isso. Porque ao céu respondes com fé. Se tu dizes, eu faço. Se tu pedes, eu vou. Ora, nunca misture aquilo que vem do céu com aquilo que vem da terra. Porque muitas vezes pessoas entram no misticismo, e misticismo é a resposta espiritual a problemas que têm origem e solução natural. Se eu não tenho dinheiro para comprar uns sapatos, se eu não tenho dinheiro para comprar um carro de último modelo, ou comprar uma casa top, se eu não tenho, e se eu não tenho nenhuma ordem vinda do céu para o fazer, eu devo usar de medida. Porque eu não posso pedir contas a Deus de uma coisa que Ele não me mandou fazer. Fé usa-se para quando alguma coisa é requerida que tem origem do céu. Porque aí eu não posso dizer, Deus, eu não tenho tempo. Deus, eu não tenho recurso. Deus, eu não tenho idade. Deus, eu não posso, eu não tenho força. Não posso fazer isso, porque o céu responde-se com fé. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Ora, a fé necessita de ser redimensionada à medida que nós crescemos. Deixem-me dizer uma coisa, se você usa fé para as mesmas coisas que usava há 10 anos atrás, você está em problemas. Se eu usar fé para as mesmas coisas que eu usava há 10 anos atrás, eu estou em problemas. Porque eu não redimensionei a minha fé. É por isso que a Bíblia fala de nós andarmos pela fé. Andar pela fé não diz saltar pela fé, é andar pela fé, de passo em passo. Eu, à medida que eu vou caminhando, eu vou redimensionando a minha fé. À medida que eu alcanço alguma coisa pela fé, eu tenho que redimensionar a minha fé. Ora, o que é que redimensiona ou o que é que permite redimensionar a fé? Mordomia. Mordomia é o passo a seguir à fé. Quando eu alcanço alguma coisa pela fé, eu devo assumir a responsabilidade de a gerir bem. Se eu não gerir bem aquilo que Deus me deu pela sua graça, por meio da fé, eu vou perder aquilo que Deus me deu. Eu tenho uma responsabilidade, eu não tenho mérito nenhum no alcance dessas coisas, zero mérito, mas tenho responsabilidade a partir do momento em que eu as alcanço pela fé, de ser bom mordomo. Ora, mordomia é o passo a seguir à fé. Mordomia é aquilo que permite libertar fé para algo maior. É aquilo que permite redimensionar a fé para que agora eu sei gerir aquilo que eu antes alcancei pela fé e libertei fé para alguma coisa que eu ainda não tenho e que Deus me ordenou para fazer. Ora, se eu não libertar fé por meio da mordomia, eu nunca vou alcançar o próximo passo que Deus tem para mim. Porque eu estou sempre a usar fé para as mesmas coisas, dia após dia, ano após ano. Há 23 anos atrás, pastor Costa e Nené usaram fé para começar esta igreja. Tenho a certeza que eles agora riem-se de muitas coisas que eles oraram pela fé. Porque eles foram bons mordomos daquilo que Deus lhes concedeu pela fé, libertando fé para um próximo nível. Sensivelmente 9 anos atrás, nossa igreja em Portugal ainda era bem pequena. Deveria ter umas 600 pessoas. E eu estava passeando na avenida mais famosa de Lisboa, mais bonita, e com as minhas filhas. E passei ao pé de um teatro, que é um teatro muito famoso, lindo. E aquela coisa de pastor, Costa. Alguma coisa bateu ali e disse assim: e se nós fizéssemos um aniversário da igreja aqui neste teatro? Para mim era uma loucura naquele tempo. Aquele teatro é caríssimo. É um teatro que não basta ter dinheiro para o alugar, porque o dono dá-se ao luxo de escolher quem o usa. Mas aquilo bateu. E eu, fazendo curta uma longa história, conseguimos o contacto da senhora que era a gestora do espaço, uma reunião com ela. E eu fui, mais alguns membros da minha equipa, e falámos, e dissemos o que é que pretendíamos. Ela ficou: igreja? Não sei como é que em Portugal, quando fala igreja, acende luz vermelha. Eu tive de estar a explicar: mas a igreja assim, levámos uns vídeos para ela perceber. E eu estava a dizer: olha, nós não temos edifício próprio, nós usamos um teatro, montamos e desmontamos todo o domingo. E começámos a falar, ela ficou muito interessada. Muito interessante. E quando é que vocês precisavam? E disse: olha, nesta data. E ela olhou para a agenda e disse assim: não dá. Está ocupado, nós temos uma peça de teatro, companhia de teatro provavelmente a mais conhecida em Portugal. Eles reservaram por 3 meses este teatro. Não é possível. Eu fiquei, você sabe quando a gente tem aquela certeza que é de Deus e depois leva com um balde de água fria? Eu fiquei, não estou a acreditar. Mas ela disse: olha, mas venham fazer um tour, eu vou-vos mostrar o teatro, nós temos tantas necessidades neste teatro. E às vezes é tão difícil porque é um teatro antigo e
tem que se respeitar a traça, não se pode mudar, etc, etc. E ela foi mostrando, e nós dizendo, olha, nós fazemos e montamos. Ela disse, isso é fantástico. Às vezes aqui, nem a pagar, nós conseguimos ter gente para fazer as coisas e vocês têm voluntários. Diz, é verdade. Mas eu não estava a participar na conversa porque eu estava completamente desanimado. E estava no meio da conversa, não falei, até que aquelas coisas que a gente diz que não sabe se é profético, se é patético. E eu disse assim, se você, de repente, do nada, aquilo saiu-me da boca e depois eu pensei, há aquelas coisas que a gente só pensa depois de dizer. Se você conseguir a data para nós, a gente vai ajudá-la a resolver alguns problemas aqui. E a mulher olhou assim para mim e disse, você não desiste. Isso é impossível. Não, isso é impossível. É impossível. E eu disse, mas por favor, tente. Fale com o dono da companhia de teatro. E ela disse, você está louco? Eu tive para dizer, estou, mas não disse. Você está louco? Disse, não, mas faça-me esse favor, por favor. Disse, eu posso fazer, mas eu já sei a resposta. Isto foi uma segunda-feira. Na sexta-feira, e assim ficou. Na sexta-feira, eu ia a conduzir em direção a um dos nossos campos e recebo um telefonema dela. E eu atendi e ela só me disse assim, eu não sei quem é que você tem lá em cima, mas eles aceitaram ceder esse dia para vocês. E eu fiquei todo contente. Espera, não bata palmas ainda. É cedo. Eu fiquei como vocês, completamente contente, mas havia outro problema. Aquilo é caríssimo. E agora? E ela disse, passe cá na segunda-feira para nós falarmos sobre isso. E eu fui com a minha equipe e a gente orou e Deus toca no coração. Aquele pastor ora assim, não é? O pastor pede sempre para tocar no coração. Nós chegámos lá e eu sabia que a gente não tinha posse, não tinha recurso para alugar ao preço que é. E ela disse assim, eu tenho uma proposta para fazer a vocês. Este teatro tem 9 portas portadas enormes de madeira que têm que ser restauradas. Nós não podemos mudar por causa de um edifício com traça protegida. Nós temos que restaurar e nós não temos ninguém que restaura. A última vez que foi restaurada foi há 35 anos. Não há ninguém. E a única empresa que apresentou um orçamento daqueles que é para não fazer. Tão disparatado que é mesmo para não fazer. Porque ninguém, dá muito trabalho, é uma coisa muito trabalhosa, muito minuciosa e ninguém quer fazer. Se vocês restaurarem estas portas, vocês podem usar o teatro sem custos. Eu estendi a mão, logo, e vi os olhos da minha equipe. E eu, está feito, nós fazemos isso, fechado. Eu vi que os membros da minha equipe não partilhavam necessariamente o mesmo entusiasmo do que eu. E quando nós saímos, eles perguntaram, pastor, e como é que tu pensas restaurar as portas? Eu disse, pastor, nestas coisas práticas tem sempre soluções. A gente pede voluntários, voluntário dá para tudo. A gente pede voluntários, o pessoal vai se mobilizar. Quando a gente disser na igreja, o pessoal vai... Está bem, pastor, mas aquilo é um trabalho minucioso. Mas a gente vai arranjar carpinteiros, de certeza. Mas não é só carpinteiros. Eles pareciam a voz do diabo. Não é só carpinteiros. Mas olha, vamos embora. Ele, está bem, pastor, vamos embora. Eu mal podia esperar domingo. Subo ao púlpito e anuncio à igreja. E disse, nós vamos fazer o aniversário da igreja no Teatro Tivoli em Lisboa. E a igreja explodiu de alegria. Vai ser fantástico, uma atmosfera incrível. E disse, nós vamos precisar de ajuda. Contei a história. Nós temos que restaurar portas.
se houver alguém que perceba, ou mesmo que não perceba, mas queira ajudar. Então muita gente se começou a mobilizar. Eu preguei a palavra de Deus, foi a primeira reunião da manhã, preguei a palavra de Deus, fiz o apelo à salvação. Algumas pessoas se converteram. E naquela altura, como a igreja ainda era mais pequena, eu tinha o hábito de sempre no fim ir cumprimentar as pessoas que recebiam Jesus. E estava e cumprimentei e disseram assim, olha, está ali um senhor com 60 e poucos anos que ele aceitou Jesus, ele diz que se quer oferecer para ajudar nas portas. Eu disse, olha, tão gentil, vejam bem, um crente, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, quer já ajudar. Às vezes há crentes que aceitaram há 20 anos e não mexem uma palha, não fazem nada. Mas isso é só lá em Portugal, aqui não tem esse problema. E eu fui agradecer-lhe e disse, olha, muito obrigado pela sua generosidade, a sua gentileza foi a melhor decisão da sua vida e, olha, e queremos ajudar. Olha, estou muito grato. Ser educado com a pessoa. E ele virou-se para mim. Eu nunca mais me esqueço. Ele disse, sabe, pastor, há 35 anos atrás, eu fui a pessoa que coordenou a última restauração daquelas portas. A igreja cresceu nestes últimos 9 anos. Hoje temos cerca de 4.500 pessoas e basicamente temos recursos para alugar qualquer sala de Portugal, de Lisboa, mas nós agora gerimos bem o que Deus nos deu e estamos a querer em construir um novo, nosso próprio hub para funcionar em Lisboa. É isso que nós queremos fazer agora. Porquê? Porque aquilo que antes nós ganhámos pela fé, nós temos que ser responsáveis em gerir bem para libertar fé para alguma coisa maior. Sabem? Não fiques preso ao mesmo nível de fé. Passa para o outro nível. Eu agora não oro mais para que Deus me dê alguém para arranjar portas, porque eu já não preciso disso. Mas eu agora quero ter fé para construir um complexo que vai custar 75 milhões de reais. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho fé para isso. E eu sei que o Deus que me ajudou há 9 anos é o Deus que vai ajudar. Mas eu tenho que ser bom mordomo daquilo que Deus me vai dando. Porque há gente que quer grandes coisas pela fé, mas não consegue ser fiel nas pequenas. Não consegue gerir bem aquilo que tem. Como é que tu podes orar para que Deus te faça prosperar se tu não é capaz de gerir bem o salário mínimo? Como é que tu podes orar para ter uma igreja como a do Costa se tu não consegues ser fiel com 100 pessoas? Redimensiona a tua fé. Eu sempre, sabe, eu nunca acreditei, eu sempre tive dificuldade em aquele conceito. Eu não sou uma pessoa de fé, eu sou mais um bom mordomo das coisas. Como se fé e mordomia fossem antagónicos. Não! Mordomia é o caminho para libertar fé para um próximo nível. Se eu não aprender a usar bem, a gerir bem, a cuidar bem daquilo que Deus me dá, eu nunca vou libertar fé para outro nível. Se tu não fores fiel com o teu salário que chamas pequeno, se tu não fores fiel com a tua família que dizes que tem defeitos, não fores fiel à tua esposa que tu dizes que não é perfeita, ou ao teu marido que tu dizes que não é o melhor marido do mundo, ou se não abençoares os teus filhos porque eles não são os filhos perfeitos, se tu não cuidares bem daquilo que Deus te dá, tu nunca vai passar para o próximo nível, porque é boa mordomia que liberta a fé para nós irmos mais longe. No reino de Deus, nada se alcança se nós não aprendermos a redimensionar. E eu queria desafiar-te a tu redimensionares a tua fé. Para de usar fé para as mesmas coisas ano após ano após ano. Pastor, eu preciso de fé para pagar as minhas contas há 10 anos. Se tu precisas de fé para pagar as contas há 10 anos, o teu problema não é falta de fé, é falta de boa mordomia. Porque Deus a todos dá uma medida. E essa medida tem que ser negociada, essa medida tem que ser bem tratada, essa medida tem que ser bem usada, como eles fizeram, bem, na parábola, bem usada, para que tu possas ser liberto para um outro nível. Possas ser liberto para alcançar aquilo que ainda não alcançaste.
A segunda coisa que precisa de ser redimensionada. A primeira é fé. A segunda é força. A Bíblia diz, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu queria chamar a atenção para esta palavra fortalecei-vos. Fortalecimento é força redimensionada. Quando alguém, eu gosto de correr, e para evitar lesões, fisioterapeuta diz assim, Mário, tu não podes só correr. Tu tens que fazer fortalecimento muscular das pernas para evitar lesão no tendão, nas articulações. Tu tens que fazer fortalecimento. Tem que redimensionar a força muscular da tua perna. Ora, fortalecer é uma força que foi redimensionada. Eu tinha um nível de força e redimensionei essa força. Eu fortaleci-me. E a Bíblia diz para nós nos fortalecermos. A Bíblia não diz que é Deus que nos está a fortalecer. Ele tem a origem da força é nele, mas o ato de me fortalecer é nosso. Por exemplo, aquilo que fortalece os meus músculos são os pesos, são as máquinas. Mas eu tenho que ir à academia. Se eu não for à academia, os instrumentos estão lá, mas não há fortalecimento. Está lá o potencial, mas se eu não for, nada acontece. Ora, é Deus que nos fortalece, mas se eu não me fortalecer, ou seja, se eu não me expuser a isso, eu nunca vou ser fortalecido. Fortalecei-vos no Senhor. É o processo, fortalecimento é o processo de redimensionar forças. Ora, deixa-me dizer uma coisa. Ninguém na jornada com Cristo consegue sobreviver, consegue prosperar, se não aprender ao longo da jornada a redimensionar força. Porquê? Porque aquilo que é requerido de ti amanhã não é a mesma coisa que é requerido hoje. O peso da responsabilidade que tu eventualmente carregas amanhã não é igual ao que carregas hoje. O peso de pastorear uma igreja de 100 não é igual ao peso de pastorear uma igreja de 10.000. Ora, se o peso aumenta, o que é preciso fazer? Fortalecer, redimensionar a força. Eu não posso enfrentar as batalhas da amanhã com a força de hoje. Não posso. E sabem uma coisa? Avivamento é perigosíssimo. Porque avivamento faz-nos atingir os nossos limites mais depressa. Quando Deus move-se, quando Deus sopra sobre a vida de uma pessoa, sobre uma igreja, a velocidade com que nós atingimos os nossos limites naturais é muito mais rápida. Muito mais rápida. Ou seja, nós sentimos-nos muitas vezes enfraquecidos. Não porque perdemos força, mas porque ganhamos carga. Porque há gente que se sente enfraquecida, não necessariamente porque perdeu força, mas porque ganhou carga. Ora, se com a vida nós ganhamos carga, nós temos que entrar num processo de fortalecimento. Precisamos de ganhar força para as batalhas da amanhã. Fortalecimento é necessário, porque as forças de hoje não são suficientes para as batalhas de amanhã. 23 anos de videira. Eu tenho a certeza, eu creio, eu sei que ao longo destes 23 anos, vocês tiveram que se fortalecer. Mas o que está à vossa frente é muito maior do que aquilo que vocês já viveram. E eu sei que isto é entusiasmante e toda a gente diz, uau, amém, o que está à nossa frente é maior. Mas atenção, se tu não te fortaleceres, a carga pode te destruir. Às vezes nós ficamos muito admirados e muito escandalizados. Porque é que grandes servos de Deus, de grandes obras, de grandes igrejas, ministérios, caem. E ficamos, como é que é possível? Pois é. É muito mais natural alguém que carrega uma coisa grande cair do que alguém que carrega uma coisa pequena. É lógico. Porque é uma responsabilidade muito grande, Costa. Quanto mais Deus nos dá, mais nós temos que pensar, eu tenho que ir para a academia. Eu tenho que dobrar o meu joelho. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que buscar a Deus.
Porque eu sei, por mim, eu não tenho força para isto. Eu não tenho. Eu não tenho força. Eu preciso me fortalecer. Preciso buscar a Deus. Preciso ficar mais forte. Preciso arranjar bons amigos. Não daqueles que andam sempre mas daqueles que me fortalecem. Eu preciso estar mais perto de Deus. Eu preciso de ir mais vezes à presença de Deus. Não adianta ir uma vez à academia, levantar muitos pesos e depois estar um mês sem ir. O treino mais eficaz é aquele que é regular. É por isso que a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, regular, para fortalecermos. Sabem porque é que é fundamental nós criarmos espaço para o movimento do Espírito Santo em nós? Esta obra é transcendente, não é cartesiana. Claro que nós precisamos de boa gestão, claro que nós precisamos de boa mobilização, de boa produção, de bom planeamento, claro, para sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Mas nós sabemos que esta obra não se edifica com a força do braço humano, mas é pelo poder do Espírito Santo. Por isso temos que criar espaço para o Espírito Santo. E há 3 grandes razões pelas quais nós precisamos desesperadamente do movimento do Espírito Santo na nossa vida: poder, proteção, discernimento. Poder, porque nós não temos capacidade em nós mesmos. Sabe, não há campeões da fé, isso não existe. Isso é só imagem, é só fachada, não há. Todos nós somos carne, sangue, osso, sujeitos a paixões, tentados, humanos. Todos nós precisamos de ser revestidos com o poder do Espírito Santo para fazer a sua obra. Ninguém consegue fazer uma obra transcendente com força humana. É impossível. É impossível. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Hoje estamos aqui a celebrar 23 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, de muito planeamento, de muito sonho, de muitas lágrimas, de muitas frustrações também e desilusões. Mas teria sido completamente impossível sem o poder do Espírito Santo. Poder, porque nós estamos a lidar com forças que nos transcendem. Nós lidamos com forças que nos transcendem. Às vezes nós pensamos, eu às vezes, não aqui no Brasil, que é tudo gente santa, mas lá em Portugal, na Europa, as pessoas parece que sabem tudo e nós lidamos, sabem, a nossa maior matéria-prima é o desconhecido. Nós estamos sempre a lidar com o desconhecido. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos de proteção. Eu oro a Deus para que Deus traga proteção sobre a tua vida, Costa, tua família, sobre a vida de todos os líderes, pastores aqui. Nós precisamos de proteção. Sabem, não é só proteção dos perigos que a gente vê, é proteção dos perigos que a gente nem chega a ter noção que eles existem, porque Deus nos protege deles. As nossas famílias, quando nós entramos no ministério, involuntariamente os nossos filhos também vão, eles precisam da proteção do Espírito Santo. Eles precisam. E nós precisamos do discernimento. Esta obra é uma obra que precisa do discernimento do Espírito Santo. Sabem? A principal responsabilidade de um pastor e de um líder não é ter as melhores ideias, ter os melhores planos. Eu até me atrevo a dizer que um bom líder rodeia-se de pessoas que são melhores do que ele em muita coisa, ou na maioria das coisas. Porque a minha maior responsabilidade não é trazer as melhores ideias, dizer, estão a ver, eu tenho as melhores ideias, as melhores soluções. Não. A principal responsabilidade de um líder, de um pastor, é tomar as melhores decisões. Esta igreja não chegou onde chegou por causa de ideias, mas por causa de boas decisões. Ora, para eu tomar uma boa decisão, eu preciso de 2 coisas.
Eu preciso de boa informação. Não há boa decisão com má informação. É por isso que é importante nós termos bons sistemas que nos informem das coisas. Precisamos de saber, porque uma má informação leva a uma má decisão. Então, às vezes eu acho muita piada quando se critica. É porque é números e é acerca de números e querem saber números. Claro, eu quero ter uma boa informação. Eu quero ter uma boa informação. Outro dia eu estava falando com um pastor Costa e ele disse-me assim, não aqui no Brasil, é como é em Portugal, os defeitos é todos lá da Europa. E ele disse-me assim, eu não gosto cá nada de andar a contar isso dos números. Eu quero é sentir a presença de Deus na igreja. E eu perguntei-lhe assim, olha, no final de um domingo, quando você chega ao pé do seu tesoureiro e pergunta, como é que foi a oferta? Se o seu tesoureiro lhe disser assim, pastor, oferta fantástica. Eu estava a contar a oferta e senti o Espírito Santo. Comecei a falar línguas e Deus disse-me que nós vamos muito longe e com esta oferta vamos semear e vamos fazer coisas enormes e grandes. O que é que você pergunta? Ok, mas quanto é que foi? Sabe? A Bíblia estabelece um princípio que é... Você conhece aquela passagem que diz que Deus não conta as nossas transgressões, nem os nossos pecados? Deus não leva em conta, não os conta. Sabem porquê? Escutem. Deus só conta, não é que Ele não saiba. Deus não está com Alzheimer. Ele sabe as nossas transgressões. Ele conhece, mas diz que Ele não conta. Mas noutra parte diz que Ele até os cabelos da nossa cabeça conta. Sabem porquê? Deus sabe contar todas as coisas, mas Deus só conta aquilo que é importante para Ele. Aquilo que é relevante Ele conta, o que não é relevante Ele não conta. E este é o princípio. Há pessoas que dizem assim, eu não é acerca de números, eu é acerca de pessoas. Ora, se pessoas são importantes para ti, conta-as. Porque Deus conta aquilo que é importante. É por isso que você conta o dinheiro que tem, porque é importante para si. Então conta as pessoas que tem, conta os recursos que tem, conta, porque é importante. Se é importante, conte. Dizer que é importante e não conta é uma contradição. É antibíblico, porque Deus sempre conta aquilo que é relevante para Ele e não conta o que não é relevante. Então nós precisamos disso. Mas em segundo lugar, nós precisamos de discernimento. Não há boas decisões sem discernimento. E o discernimento é o Espírito que dá. Se não for o Espírito Santo a revelar e mostrar coisas que eu não sei, a minha mente não alcança, eu não tenho conhecimento delas. É por isso que às vezes a informação diz vai por ali, mas há alguma coisa que diz não vás. Ou diz não vás por ali e há qualquer coisa que diz que vá. Às vezes, por exemplo, eu às vezes quero escolher um líder, um membro do staff e peço informações à equipa. Eles dão-me informações, algumas são positivas, às vezes negativas. Não é? E é importante eu saber, para tomar uma boa decisão, mas às vezes o reporte não é muito bom, mas há qualquer coisa. E assim, investe naquela pessoa. Investe naquela pessoa. Discernimento. E a obra de Deus, ela é feita também com discernimento. Terceira e última área de redimensionar. E estou quase a acabar. Quase. Só mais meia horinha, 45 minutos. Rápido, é rápido. Redimensionar a fé, redimensionar a força. Em terceiro lugar, redimensionar a fome. Você sabe que fome é o principal sinal de saúde? Fome não é sinal de doença. Fome é sinal de saúde. Eu lembro-me quando as minhas meninas eram pequeninas e ficavam com febre. Que coisa de menina, febre. E a gente, principalmente com a primeira, tinha febre. A gente parava o país. Minha filha tem febre. E a gente ligava ao pediatra. Disse, doutor, a minha filha está com febre. 39 graus de febre. Acha, temos que ir para o hospital. E ele perguntava sempre duas coisas. Primeiro era, como é que é o estado da criança? Ela brinca? Sim, está ativa. Ok. Segunda, ela come? Sim, come. Então, se ela brinca e se ela come,
deixe de estar em casa. Porque o primeiro sinal que alguma coisa não está mesmo bem é perda de apetite. Perder a fome. Eu não sei se há aqui alguém nesta sala que já perdeu a fome. Mas se tu perdeste a fome, hoje é dia de voltares a ter fome outra vez. Fome é sinal de saúde. Fome é sinal de saúde. Ora, fé é uma atividade. Fé não é um conceito. Fé é uma atividade. É por isso que a Bíblia diz que fé sem obra é morta. Porque a fé gera ação. Ação e exercício gera fome. Uma das melhores maneiras de regular o apetite é fazer exercício físico. Porque o exercício físico regula o apetite. Quem faz exercício tem fome. Tem fome. Quando nós perdemos a fome, nós tornamos-nos seletivos com a comida. Isso não. Isso eu não quero. Então o que é que tem hoje para a janta? Tem bacalhau. Bacalhau é coisa de português. Não quero. Mas quando você tem fome, não interessa se é carne, se é peixe, se é massa. Quando está com fome, a minha avó dizia assim: um burro quando tem fome até cardos come. Sabe o que é cardos? Não sabe o que é cardos? É aquela planta com espinhos. Aprendam português puro. Pastor, eu não gostei nada da pregação hoje. Hoje foi aquele a dirigir o louvor, não foi tão bom. Quem é o pastor que vai pregar no domingo? É esse. Se calhar não for. Seletividade com a comida é sinal que perdeu a fome. Quando a gente tem fome, é claro que a gente gosta mais de um prato, gosta mais do outro, e se puder comer mais daquilo, mas quando tem fome, o que vier para a mesa, a gente come. E eu oro a Deus porque o CC Videira seja sempre uma igreja com fome. O que vier na mesa, a gente come. Seja ele, ou o outro a pregar, ou o outro a cantar. Não importa, eu tenho fome, eu quero comer. Eu não sou seletivo com a comida, porque eu tenho fome e sede da presença de Deus. Parar com a seletividade da comida. Quando se perde o apetite, afasta-se da mesa. Não te afaste da mesa. E vou terminar pela terceira vez. Uma boa pregação termina sempre 3 vezes. Lendo um texto de Amós. E queria trazer este texto como uma voz profética para a igreja aqui, CC Videira. Amós capítulo 8, versículo 11. Vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor.